Antes de entrar aqui na introdução, eu quero trazer aqui uma breve experiência que fez a diferença na minha vida. Quando eu cheguei no ministério, irmãos, eu lembro de a gente orar, e algumas vezes no monte com o pastor, ele partilhava as experiências que ele tinha com Deus, e aquilo me deixava muito desejoso de querer ter aquilo também, mas por um outro lado, eu ficava um pouco assim, poxa, por que eu não estou tendo? Claro, eu não tinha o entendimento de que ele tinha 30 anos caminhando com o Senhor e eu era um bebezinho. Eu me recordo de uma manhã eu estar lendo a palavra, tomando um café, e eu falar com o Senhor: Pai, por que o Senhor não fala comigo como fala com ele ou com os outros homens de Deus? E o Senhor falou uma voz muito forte dentro de mim e falou assim: olha para baixo. Eu olhei para baixo, a Bíblia aberta, o Senhor falou: eu estou falando contigo. E eu não estou falando isso para você sair daqui desesperadamente procurando esse tipo de experiência, porque você já está ouvindo de um filho de Deus isso. Mas aquilo me marcou e, irmãos, acendeu algo dentro de mim que eu não entendia: a importância da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus e Deus, eles são um, irmãos. Deus não é separado da sua palavra. Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. Então, hoje o que vamos tratar aqui, que é a meditação na palavra, que já temos muito ouvido também, é uma chave. É uma chave que precisa ser virada dentro do nosso coração. A gente vai acessar os benefícios, a gente vai acessar as riquezas que o Senhor já nos deu através da obra de Cristo, que o Senhor preparou para nós através da palavra e de meditar nessa palavra. E a gente vai aprender o que é meditar nela. Amém? Aqui eu quero fazer uma breve introdução. Meditar na Bíblia é o processo de refletir profundamente, ruminar e internalizar a palavra de Deus, indo além da simples leitura convencional ou religiosa. Envolve focar a mente em verdades divinas, sussurrá-las, que do hebraico significa hagar, e permiti-las que o Espírito Santo transforme-as e enche-as em nossos corações, testificando e trazendo vidas a essas verdades. Então a palavra de Deus é eu parar o meu tempo e dar total foco a ela. Ou melhor, todo o tempo que eu tenho, que eu estou gastando com pensamentos, por exemplo, nesse momento, você está pensando em algo. Esperamos que seja os pensamentos focados no que estamos falando aqui. E vai ser em nome de Jesus. Mas nesse momento você já está pensando em algo. O meditar na palavra é você concentrar esses pensamentos na palavra, que é onde vai vir o vigor para o seu corpo, o vigor para o seu espírito, que é onde você vai ser avivado, restaurado, renovado. Então, o meditar na palavra, aqui em breves palavras de introdução, é você focar totalmente no que está sendo passado. Se você nesse momento está aqui ouvindo e se você perceber que seus pensamentos estão viajando para cá, para lá, você tem autoridade sobre eles. Você consegue trazer eles com a ajuda do Espírito Santo e focar naquilo que vai estar sendo ensinado. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. E aí, continuando a falar sobre a meditação na palavra, nós vamos ver alguns significados dessa palavra. Porque muitas vezes é falado sobre meditar, 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 e muitas pessoas ainda não têm um certo entendimento do que significa essa palavra. Então aqui a gente trouxe alguns pontos dentro da palavra, o que significa então meditar. Então, como o irmão Adilson já mencionou, um dos tópicos que é ruminar a palavra. Assim como o boi mastiga repetidamente para extrair nutrientes, meditar é refletir intensamente sobre um versículo ou texto para absorver seu significado. Então, quando nós fazemos a leitura da palavra, nós não podemos fazer uma leitura convencional. Agora eu vou ler aqui, li uma folha, li a segunda, a gente meio que liga o modo automático. Só que se entramos no modo automático, daqui a pouco a nossa mente está dispersa e você já não está nem mais prestando atenção naquilo que está sendo lido. Está passando versículos e versículos, riquezas e riquezas estão se passando e nós não estamos percebendo. Então, quando lemos a palavra, eu preciso entender que eu preciso absorver todos os nutrientes dela. E aqui nós temos o exemplo, então, do boi. Quando ele vai comer, ele vai mastigar, ele fica mastigando várias e várias vezes para absorver todos aqueles nutrientes, para que assim que for absorvida, desça e entre dentro dele. E basicamente é o mesmo sentido. Quando estamos ouvindo a palavra,
E nós temos que entender que meditar na palavra, ela ganha mais força quando estamos meditando aquilo que temos recebido neste local, porque é uma palavra direcionada para nós. Quando eu pego essa palavra, eu começo então com toda a minha atenção a meditar nela, a pensar nela e começo a me alimentar dela, eu preciso dedicar um tempo para isso. Então eu começo a meditar, pensar, ler, reler cada palavra, cada detalhe, começo a pedir ajuda ao Espírito Santo que foi enviado para nos ajudar e eu começo então a extrair, e essa palavra que é cheia de nutrientes, ela automaticamente vai descer do meu entendimento, da minha mente para o nosso coração. E é no nosso coração, no Espírito, que vem a revelação da palavra, que eu estou absorvendo, estou retendo todas as informações que essa palavra tem. Então precisa ser algo com tempo, dedicação e extraindo todas as substâncias dessa palavra. E como já foi várias vezes ensinado a nós nesse lugar, graças a Deus por isso, outro sentido da palavra meditar é sussurrar. É eu falar, porque no hebraico é dois termos sugere repetir a palavra em voz baixa, sussurrando para si mesmo, ao longo do dia, mantendo-a viva no coração. Então, muitas vezes, até um pensamento um pouco religioso, vamos dizer assim, às vezes a gente quer ler a palavra para já pregar para o outro, no sentido de, já talvez até trazer uma acusação. Não, primeiro nós precisamos pregar para nós mesmos. Eu preciso, então, novamente, com toda a minha atenção, ler, eu entendi, eu extraí. Agora eu vou pegar essa palavra e eu vou começar a sussurrar, a falar ela, liberar ela no mundo espiritual. Nós não podemos esquecer que esse é uma característica do nosso Deus. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. E a palavra é a palavra dele agora em nós. E ela gera um efeito no mundo espiritual. Sabemos que o mundo espiritual ele tem influências por palavras, tanto palavras de bênção como palavras de maldição. E aqui agora nós temos a palavra que provém de Deus, que ela foi meditada, extraída dentro de nós, e agora eu vou liberá-la em qualquer situação. Eu vou estar falando para mim mesmo, eu vou estar falando para alguma situação, eu vou estar sussurrando a palavra. Eu vou estar falando a palavra. Isso é muito importante ser feito. Todo momento, eu estar falando, eu estar sussurrando em voz baixa para mim mesmo. Esse é um espaço muito importante. E aí nós temos aqui, foco e ação. Diferente da meditação oriental, porque isso era algo que quando eu comecei a ouvir essa palavra, meditação, porque até então não era uma palavra do meu cotidiano antes de conhecer a Cristo, de estar numa igreja. Então, quando eu ouvia a palavra meditação, qual era a primeira coisa que eu pensava? Meditar, então, é fazer e ficava ali, mas será que isso é meditação? Talvez seja meditação para outras áreas que não nos convém. Mas para a palavra de Deus, na verdade, não é nós ficar meditando, fazendo e deixando a nossa mente limpa. Na verdade, não. É ocupando a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. Então, não é esvaziar a mente, mas sim ocupar a mente com a palavra de Deus. A mente e também o nosso coração. Então, a meditação bíblica preenche a mente com Deus, resultando em obediência, adoração e comunhão com Ele. E é tão interessante porque quando a palavra ela começa a entrar em nós, que ela se torna viva, nós iremos ter ações e reações conforme a palavra de Deus. Sabemos que recebemos pela tradição a educação dos nossos pais, a educação na escola, que muitas das vezes em algumas ações reagimos como aquilo que aprendemos talvez na infância. Mas quando a palavra começa a entrar e ser uma verdade, daqui a pouco estamos reagindo conforme a palavra de Deus. Você não vai estar reagindo como você reagia na velha natureza. Agora você reage conforme a palavra de Deus, porque ela é uma verdade. Ela é uma verdade para você que ninguém vai poder mudar isso. Porque você meditou, você leu, você absorveu, você extraiu nutrientes, ela é viva e agora você vai ter uma ação em cima dela. E ela tem uma finalidade transformadora. O objetivo é a transformação da mente e o crescimento espiritual, renovando pensamentos e alinhando o caráter com as virtudes cristãs. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Crescimento espiritual tem tudo a ver com a palavra de Deus. Nenhum cristão verdadeiro, ele vai crescer
espiritualmente se não tiver uma dedicação com a palavra de Deus. É um meio que o Senhor nos deixou para ensino, para ter uma comunhão com Ele. Como o irmão Adilson falou, talvez, né, quando a gente inicia, a gente pensa, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Deus use uma pessoa, mas a maior maneira de Deus se revelar é pela sua palavra. Essa é a maior revelação, que não vai ter mudança. Deus não muda, a palavra dele não muda, a palavra dele é eterna. Então Deus, ele quer se revelar através da sua palavra. Obviamente que Deus, ele pode usar pessoas, ele pode usar seus filhos, ele vai usar com certeza o Espírito Santo através de alguma vida para falar conosco. Mas o principal meio de fala, de comunicação de todo cristão é através de sua palavra. Amém, meus irmãos? Então são pontos importantes que nós temos que entender. E o Ale concluiu ali a fala dele falando sobre a ação transformadora da palavra de Deus. Se a gente olhar para o livro de Romanos, lá no capítulo 12, a palavra do Senhor vai falar para a gente não nos conformar com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Irmãos, desde que nós nascemos, nós temos um entendimento. Entendimento de como a vida funciona, de como as coisas ao nosso redor andam ou devem andar, e meio que somos padronizados, doutrinados a viver daquela maneira desde que nascemos. Por isso que quando eu entrego a minha vida para Cristo, há um novo nascimento. Porque com o novo nascimento, eu preciso aprender tudo de novo. Eu preciso aprender como viver, como andar, como caminhar. Eu preciso aprender os benefícios que eu recebi. Eu preciso aprender que as coisas que eu vivia antes, o padrão que foi estabelecido sobre a minha vida, já não tem mais vigor na minha vida. Já não está mais sobre mim. Hoje eu estou numa outra vida. Numa outra, como é que eu posso dizer assim? Numa superioridade de padrão. Deus, ele pela sua palavra e pela sua obra, ele me coloca num outro estilo de vida. Digamos assim, para os irmãos entenderem melhor. E onde que eu descubro isso? Pela palavra. É a palavra que vai trazer essa transformação nos meus pensamentos. É a palavra que vai trazer a transformação em quem eu era, que eu não devo mais ser, e em quem eu devo ser. O estilo de vida que eu devo seguir. O padrão que eu devo adotar e viver agora. Então, por isso que a palavra, ela tem essa ação transformadora. A palavra também fala no livro de Pedro, que a palavra de Deus é a semente, a natureza do Senhor enxertada em nós. No mesmo tópico, mas no início, ali na introdução, quando falamos em comunhão com Deus no domingo passado, falamos sobre a natureza caída e a nova natureza de Deus. Só que essa nova natureza de Deus, ela é implantada em nós através da palavra. E a meditação, o eu refletir nisso, eu pensar nisso, eu focar a minha vida nessa palavra, é o que vai fazer a natureza de Deus ganhar vida em mim. E a velha natureza ser deixada de lado. E aqui nós temos uma passagem extraordinária que fala de Josué. Moisés tinha morrido e a obra do Senhor, ela não para. Deus tinha um propósito, levar aquele povo até a terra de Canaã. Deus tinha esse propósito. E ele levanta Josué, que é o sucessor de Moisés, e ele diz, e o Senhor nos diz, olha lá no capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E a gente até colocou aqui algumas anotações sobre que Deus, ele poderia dar várias estratégias para Josué. Josué, ele ia entrar no meio de um povo perigoso, de um povo mau, de um povo pagão. Deus poderia pegar Josué e dizer, olha Josué, quando você for atacar Jericó, tem muralhas gigantes lá, são impenetráveis. Nós vamos cavar por baixo, vocês vão entrar com o exército, nós vamos dar um jeito de vocês pular por cima. Quando vocês forem atacar Ai, quando vocês forem atacar outros povos, é dessa maneira que você vai fazer. Não, a primeira coisa que Deus fala para Josué é sobre a palavra. Na época eles tinham a lei, que era a dispensação em vigor. Naquele momento, Deus vem para Josué e fala, medita na minha lei, na minha palavra. E não medita na minha lei, na minha palavra de manhã. O tempo todo. Não se aparte da sua boca. Lembra que o Ale falou aqui agora sobre sussurrar? O tempo todo sussurrando. O tempo todo verbalizando essa lei. Por quê, irmãos? Porque isso vai criar um padrão para a minha vida.
Isso vai criar o padrão que Deus estabeleceu para que a gente viva. Quando eu tenho acesso à palavra através da leitura ou da pregação que me é pregada, que me é ensinada, e eu começo a sussurrar ela, eu começo a colocar ela como principal na minha vida, no meu dia, essa palavra ela vai criar um padrão para mim viver. Eu vou entender os princípios de Deus, eu vou entender as vontades do Senhor, e é muito mais valiosa do que qualquer tática de guerra que Deus poderia dar para Josué. Porque Deus, irmãos, Ele quer nos levar a níveis maior com Ele. Mas primeiro, irmãos, nós precisamos começar de baixo. Começar na escola não começa na primeira série? É a mesma coisa com Deus. O primeiro ponto para um cristão, irmãos, é aprender a ouvir a palavra de Deus, meditar nela e praticar, aplicar na sua vida. É o início de tudo. Por isso que não tinha como nós ir para outros assuntos sem trazer o fundamento, a rocha, sem colocarmos, estabelecermos que é Cristo, a palavra. Eles são a mesma pessoa. Então aqui Deus dá para Josué a principal estratégia que poderia dar: meditar o tempo todo na palavra. E tem uma promessa junto com essa estratégia que Deus deu para Josué: tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Meditando na palavra dia e noite, aplicando na sua vida, tudo, Josué, que tu fizer, tudo que tu empreender, tu vai ser bem-sucedido. É uma garantia. Isso na dispensação da lei, irmãos. Nós estamos numa dispensação muito maior, a dispensação da graça, que é pós-obra redentora de Cristo. Imagine se Josué, lá na velha aliança, tudo que ele fizesse seria bem sucedido, meditando na palavra dia e noite. Imagina você e eu. Imagina eu e você, se nós guardarmos essa palavra, acolhermos ela com mansidão, meditarmos nela, ouvirmos ela, darmos toda a nossa atenção. Existem muitas vozes no mundo, meus irmãos. Vozes através das redes sociais, tentando colocar você sempre no padrão do mundo. Existem várias vozes, várias falas, até a fala religiosa se levantou, mas a fala mais importante que temos que dar atenção é a palavra do Senhor, é o que o Senhor está nos enviando para viver. É como o Senhor está nos chamando para viver, como o Senhor te vê, como o Senhor te chamou para viver. É isso que tem que importar para você. O que os outros pensam ou não de nós não faz sentido comparado com o que o Senhor nos chama para viver e como Ele nos vê. E nós só temos essa descoberta, essa revelação através da meditação na palavra. Então você precisa sair daqui hoje entendendo algo. A meditação na palavra o tempo todo vai me colocar num padrão muito mais alto do que eu tenho vivido, vai me dar vitórias em áreas que eu não tinha vitória, em que eu vivia como derrotado. É a meditação na palavra que vai fazer essa palavra entrar dentro de mim e me transformar, me fazer voltar a ser a imagem do meu Senhor, a ser como Ele, vitorioso, em nome de Jesus. Bem, enquanto o irmão disso estava aqui falando, algo que veio ao meu coração nesse momento, quando eu estava lendo ali sobre estratégias de guerra, né? O óbvio seria ensinos militares, né? E Josué iria para uma guerra. Agora vamos trazer para nós. Temos muitos desafios no nosso dia a dia. E muitas das vezes nós se preocupamos em se esforçar naturalmente falando, não que seja errado ser esforçado, não é isso que nós estamos falando, mas muitas das vezes a gente coloca todo empenho, toda dedicação, estudando coisas naturais para ser bem sucedido e acabamos esquecendo de fazer aquilo que devemos fazer. Josué, ele poderia ter pensado, tá, Deus falou para meditar na palavra, mas quer saber, eu preciso estudar sobre guerra. E ele se dedicar para a guerra, sabendo que tem que fazer isso, fazer aquilo, e ele ignorasse aquilo que Deus falasse para ele. Como é que seria o caminho de Josué? Não seria um caminho vitorioso. Então a mesma coisa, muitas das vezes a gente se dedica ao nosso tempo, sabemos que a vida está tão corrida em relação a tempo, o tempo passa tão rápido. E esse tempo que temos, muitas das vezes deixamos a palavra de Deus de lado e ficamos ali num esforço humano, tentando, eu preciso me dedicar, eu preciso aprender, eu preciso ter esse conhecimento. Mas não foi essa direção que Deus deu para Josué. Josué precisava apenas o quê? Meditar na palavra, ler a palavra, meditar e sussurrar ela a todo momento. E o próprio Deus disse isso, que ele seria bem sucedido e ele faria prosperar o seu caminho. Essa palavra nos foi ministrada recentemente. Até o pastor usou uma fala muito importante que ele fala assim, ó,
que muita gente pensa que Deus vai prosperar o caminho. Mas o que Deus falou para Josué? Se você meditar, você vai fazer o seu caminho próspero. Porque a palavra vai estar nele, ele vai estar usufruindo e automaticamente ele será bem sucedido. Então tudo aquilo que nós precisamos para desafio da nossa vida, tudo, todas as áreas da nossa vida, a resposta para tudo isso é estar na palavra. Deus nos garante isso. Em qualquer área nós seremos bem-sucedidos. Não tem nenhuma área da nossa vida que nós teremos dificuldade no sentido de não bons resultados se nós tivermos com a palavra. Se estamos com a palavra, o próprio Deus está dizendo que o nosso caminho será próspero. Nós seremos bem-sucedidos. E sabemos que todo homem quer ser bem-sucedido, né? Mas aqui está o segredo para ser bem-sucedido: meditar na palavra de Deus, extrair tudo aquilo que ela tem, fazer proveito. Olha a liberdade que nós temos, irmãos. Nós temos a graça de Deus de estarmos em um lugar, em uma nação que temos liberdade para lermos a palavra. Nós não podemos entrar dentro daquele pensamento que só vamos dar valor para quando aquilo for nos tirado. Isso é uma coisa muito comum da natureza humana. Só valorizo quando eu perdi. Aquilo me foi tirado. Aí agora, como era bom quando eu tinha acesso. Não precisamos esperar um sistema, talvez esse mundo, apertar a nossa nação, no sentido de perdermos a liberdade para dar valor. Hoje você tem acesso à sua palavra onde você for. Você tem acesso para ler, você tem acesso para falar, você tem liberdade para fazer isso. E se não estamos fazendo, a culpa não é de Deus, a culpa simplesmente é nossa. Então não podemos entrar dentro desse meio que é muito perigoso, mas sim aproveitar a palavra que temos. Temos recebido a palavra neste lugar. Temos a palavra, a própria Bíblia em nossas casas para fazer a leitura todos os dias, né? E uma coisa muito importante, também quando falamos em meditar, sabemos que dentro da palavra de Deus há muitos tesouros e muitas riquezas. Então precisamos entender que o Espírito Santo ele vai nos direcionando. Então quando eu entro dentro de um assunto, que Deus está me trazendo aquele assunto, por exemplo, sobre a graça, eu preciso então ir a fundo nesse assunto. O Espírito Santo vai nos conduzindo em várias passagens, porque nós sabemos que a Bíblia não está separada assim, aqui é só sobre a graça, aqui é sobre a fé. Não, em várias passagens, em vários livros, o apóstolo Paulo, por exemplo, ensina. Então nós precisamos ter essa atenção, para não ser uma leitura convencional. Eu li uma página, não aprendi nada, mas eu já vou para outra. Mas por que você foi para outra? Extrai tudo aquilo que tem naquela página, naquele conteúdo, naquele princípio, que ali o Senhor vai te ensinar, ali o Senhor vai te ajudar. E você vai fazer proveito dessa palavra. E aí o seu caminho será bem sucedido. Amém? Só abrindo um parênteses aqui, irmãos, uma coisa muito importante que também precisa ficar muito frisado, é que às vezes já aconteceu muito comigo. A gente quer ir para a Bíblia e buscar direção. Eu quero ler alguma coisa, eu quero que Deus fale comigo sobre algo, só que a gente tem que entender algo. Você que está vindo aqui, você que tem frequentado, você que vê nossos vídeos, você que ouve a palavra que é dada nesse lugar, já está sendo dada uma direção. Então a anotação é extremamente importante, é uma outra chave aqui sendo dada. Quando eu anoto, se eu ainda não tenho a habilidade de guardar totalmente aquilo que foi ministrado, eu anoto os pontos principais. E durante a minha semana, em vez de eu ficar ali folheando páginas da Bíblia, procurando uma direção, eu paro naquilo que já foi me dado. Já foi me dado uma direção. Já foi falado para mim. O que é o meditar? Agora você vai entender de uma maneira muito clara. É você pegar aquilo que já foi dado para você e você ficar em cima daquilo ali, cavando mais. Você vai ler mais. É o que o Ale acabou de falar, um assunto graça. Foi pregado sobre graça aqui. Eu vou durante a semana para a Bíblia procurar assuntos sobre graça, irmãos. Porque se Deus falou comigo sobre a graça, é porque Ele quer que eu entenda mais sobre a graça. Eu não vou, Deus está falando comigo aqui sobre graça, eu vou lá buscar sobre o pecado. Não tem muito lógica. É óbvio, irmãos, que Deus ele não trabalha numa caixinha. Se Ele quiser falar com você, Ele vai te chamar para orar, vai te dar a palavra que Ele quiser. Mas o interessante e o meditar, o foco do meditar, é você pegar exatamente isso. Deus já está te dando uma direção. Por que você vai pegar outra? Fica na direção, medita na direção, leia durante a semana sobre a direção que está sendo dada. Que foi o que foi passado para Josué. Josué, medite naquilo que eu já falei. Medite naquilo que eu já falei. Chega de luto. O ambiente em que eles estavam era luto, irmãos. 30 dias de luto por causa da morte de Moisés.
Deus veio e resgata eles do luto como? Com a palavra, irmãos. O que Deus faz para tirar Josué do luto, da tristeza, de perder o seu líder, de perder um amigo, um grande líder como Moisés? Dá a palavra para ele. Ó, essa aqui agora é a direção, levanta desse luto, medita dia e noite no que eu já falei, e no que eu estou fazendo, no que eu fiz através de Moisés. É a mesma direção para nós. Medita dia e noite no que Cristo fez por nós. E nós temos recebido aqui, ó, 2, 3, 4 vezes por semana a palavra, direções para a gente refletir durante a nossa semana. Esse ponto que o irmão Adilson abordou agora, ele é muito importante. Meditarmos naquilo que temos recebido neste local. Por quê, irmãos? As pessoas que estão aqui ministrando, elas vão ter zelo pela tua vida. Elas vão ter cuidado, elas te conhecem. E isso, às vezes, é uma estratégia muito perigosa do inimigo quando eu vou buscar de outras fontes que, às vezes, eu nem conheço qual é a fonte. Sabemos que existem homens de Deus. Não estou dizendo que Deus só trabalha aqui no nosso meio, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas das vezes é lançado uma pregação na internet que eu nem sei qual é a fonte. Eu não sei nem quem é aquela pessoa, qual é a vida dela com Deus. E às vezes eu posso pensar, não, é a palavra de Deus, eu vou meditar. Mas será que não é uma palavra fora de contexto que está sendo falado? Então por isso que temos que ter esse cuidado. Eu preciso saber realmente qual é a direção, qual é a revelação. E o melhor meio, a melhor maneira que eu posso fazer para ter uma certeza maior é naquilo que tem sido falado aqui. Como eu falei, os irmãos que estão aqui, o pastor que está aqui tem zelo pela sua vida, tem cuidado pela sua vida. Você é uma ovelha desse rebanho. Então é só um detalhe que é muito importante entendermos. Como eu falei, não que não exista homens de Deus, não é isso que eu estou dizendo, mas temos também que ter esse cuidado. Qual é a fonte? De onde que vem essa ministração? Qual é a intenção dessa palavra? Será que não está fora de um contexto? Será que não é um ensinamento que vai trazer eu entrar em conflito? Lembrando que o nosso objetivo desse seminário é que todos tenham o mesmo entendimento. É o entendimento que o Senhor tem dado a nós, a essa igreja local. Então, o que eu devo fazer agora como um membro? Me alinhar a esse entendimento. O que não pode ocorrer é uma pessoa que está chegando a este lugar, conversar com um irmão e aquele irmão falar algo e o outro irmão falar algo totalmente diferente. Isso mostra o quê? Um desalinhamento. Um fala uma coisa, outro fala outra. Porque nós não estamos aqui para falar opiniões humanas. Estamos para falar aquilo que Deus tem direcionado para essa igreja. Então é em cima disso que é importante meditar, pensar, orar, abrir o coração, cavar, como o irmão Adilson falou, extrair todo o nutriente e sussurrar essa palavra. Amém? E aí, pensando na verdade. Quando nós falamos em pensar, isso também já foi nos ministrado recentemente, nós precisamos entender que a nossa mente, ela não desliga, né? Claro que quando estamos dormindo, muitas das vezes, né, apagamos e realmente não estamos pensando nesse momento. Mas, durante o dia, quando estamos acordados, a nossa mente, ela não para. E vários pensamentos podem surgir à nossa mente. Sabemos que o inimigo, ele é atrevido e ele pode jogar setas também na nossa mente. As coisas do dia a dia também podem estar na nossa mente. Então, quando falamos em meditar, precisamos entender que muitas das vezes, até mesmo quando não sabemos, estamos meditando o tempo todo. Talvez a dificuldade era meditar na palavra, mas meditar nas coisas naturais é uma habilidade que já está em nós. E como que essas coisas em nossa volta, ela entra dentro de nós? Através de palavras, através daquilo que é visual. Sem eu perceber, se eu ligo uma televisão, por exemplo, num jornal, e eu fico vendo notícias de crime, de morte, de homicídio, de coisas negativas, sem eu perceber, talvez quando eu sair daquele ambiente, daquela televisão, no meu dia a dia eu vou ficar pensando naquilo, vou ficar lembrando. E aquilo ali vai descer da minha mente, vai vir para o meu coração. E o que vai trazer ao nosso coração? Medo, insegurança, vou ficar assustado. E aí, sem eu perceber, eu vou encontrar uma pessoa. E qual vai ser a primeira coisa que eu vou falar para ela? Esse mundo está perigoso. Eu estou com medo. Porque você vai compartilhar aquilo que você meditou e desceu no teu coração. Geralmente é isso que fazemos. Falamos daquilo que estávamos pensando. Daquilo que estava dentro de nós. Só que agora, qual que é a direção? Não ficarmos pensando, atento às coisas do mundo. Temos que ignorar isso, irmãos. Se eu estou lá, passou uma notícia, repreende, sai dele, não é um ambiente que temos que estar. Precisamos agora meditar na palavra de Deus. Levar então toda a nossa atenção, entender que a nossa mente, os sentidos,
a audição, a visão, vai fazer eu reter. Então, já que eu tenho essa habilidade de reter, eu vou reter aquilo que é bom. E o que é bom é a palavra de Deus. Então, por isso aí, pensando na verdade, olha que interessante esse texto em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, quando nossos pensamentos estão todos ligados ao que Cristo fez e na sua palavra, não há lugar para maus pensamentos, más atitudes, blindamos nossa mente. Isso é uma chave muito importante. Precisamos entender que todo momento há informações ao nosso redor. E nós precisamos agora blindar a nossa mente das coisas que não vêm de Deus, daquilo que é do mundo, das más notícias. Sabemos que o diabo ele age através do jornal, nas falas, de uma palavra que é jogada. Nós lembramos recentemente, passamos ali pela pandemia, houve pandemia no mundo, graças a Deus que não houve pandemia na Igreja de Cristo, mas houve no mundo. E quantas falas foram lançadas? Uma das coisas que mais operaram nesse período foi o espírito do medo. Quantas pessoas estavam com medo? E é interessante que dentro do ambiente do medo, as pessoas perdem até a razão lógica. Eu estou com medo, então você tem que usar aquilo ali. Todo mundo faz sem nem se questionar. Então agora você tem que usar algo. Todo mundo usa sem se questionar. Mas será que isso é necessário? Mas olha como as informações que o inimigo vai jogando, que o mundo vai jogando, vai entrando e daqui a pouco estamos fazendo igual ao mundo. E sabemos que não fomos chamados para andar igual ao mundo e nem pensar igual ao mundo. Fomos chamados para ser a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não tem nada a ver com o mundo, meus irmãos. Então precisamos estar atentos. O mundo está em caos. O mundo tem planos daquilo que quer fazer lá na frente. Talvez outras coisas podem vir, mas não para a igreja de Cristo. Mas quando que isso realmente vai ser uma verdade para a igreja de Cristo? Quando estivermos pensando na verdade. Pensando, trazendo ao coração, sussurrando, falando, estabelecendo. E aí sim entramos dentro de um ambiente no qual não seremos abalados. Amém? Precisamos entender que a palavra é o próprio Jesus e que a única maneira de interagir com o Pai é através do Filho da palavra. E no que o Filho fez, e isso necessita de fé. Em Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, olha que interessante, né? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é ouvir e ouvir. Não é ouvir e esquecer, ouvir uma vez. Não, é ouvir e ouvir de novo, com mais atenção agora. Eu já ouvi a primeira vez, agora eu vou ouvir com mais atenção. Porque também é uma estratégia que muitas vezes o inimigo ele usa, porque quando lemos lá uma palavra a gente pensa, essa passagem eu já sei. Essa passagem eu já sei. Então você está dizendo que você já extraiu tudo aquilo ali, mas essa extração da parte de Deus ela é infinita. Como é que você pode dizer que você já extraiu tudo? Não existe essa possibilidade, porque a palavra de Deus ela se renova, ela se faz novo. Existe algo ali ainda para você receber da parte de Deus. Então eu preciso ouvir e ouvir de novo com mais atenção, e ouvir de novo, e ouvir de novo, e aquilo ali vai trazendo fé, e eu vou falando, e daqui a pouco eu já estou liberando a palavra por fé, e eu já estou chamando a existência por fé, e aquilo já começa a acontecer, e eu já começo a provar o sobrenatural. Mas olha como são passos. Todo mundo quer provar o sobrenatural. Todo mundo quer falar porque eu quero falar e algo eu quero que aquilo aconteça. Mas olha quais são os passos. Primeiro eu preciso ouvir, receber, ser uma verdade. E daqui a pouco eu vou ter ousadia para falar. E eu vou chamar a existência pela palavra. E aí sim você vai provar o sobrenatural na sua vida. Amém? Então a palavra serve para nos mostrar o que já recebemos pela graça de Deus. Serve para nos dar um entendimento de como Deus fez tudo e também é uma arma. E é interessante, né? Como é importante ter esse entendimento. Até a questão da oração. Não podemos orar sem entendimento. Não podemos orar sem saber aquilo que a palavra nos revela. Senão daqui a pouco estamos fazendo orações contra a palavra de Deus. O pastor sempre usa esse exemplo de quando, por exemplo, a palavra vai dizer que nós agora devemos, em nome de Jesus, expulsar um demônio e depois nós estamos orando para que Deus expulse aquele mal. Por quê? Estamos fazendo isso é porque não tivemos entendimento pela palavra. Então perceba como a palavra é fundamental em todas as áreas da vida do cristão. Tudo aquilo que eu vou fazer após, tem que ser só após se antes teve a palavra.
Senão todas as minhas atitudes vai ser apenas por repetição. Eu vou fazer porque eu vi alguém fazendo. Eu vou vir aqui, vou falar em nome de Jesus, vou levantar a minha mão, mas por que você está fazendo isso? Não sei, eu vi o irmão fazendo isso, eu vou fazer também. Então eu não posso ser um imitador, um copiador, estou fazendo o que ele está fazendo. Não, eu tenho que fazer porque eu tenho entendimento, eu sei que é uma verdade na minha vida. E agora eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Então é totalmente diferente. Agora é uma ação com entendimento, senão entramos dentro do ambiente religioso, irmãos. Sabemos que o sistema religioso ele agiu assim, pessoas começaram a copiar outras. Até a maneira do Espírito Santo se revelar, eu sei que a outra pessoa girou, eu vou girar também. Por quê? Não sei, a pessoa fez. Então olha que ambiente perigoso. Então eu só preciso fazer aquilo que a palavra me direciona. Amém? Amém. E aqui, ó, rapidinho, irmão, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, é como eu acabei de falar ali sobre o padrão de Deus e o padrão que a gente recebe desde que nasce. Desde que nascemos, o padrão que somos inseridos é para a gente andar pelos sentidos. É o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu toco, é o que eu ouço, e eu sou totalmente conduzido por isso. Até o momento em que eu tenho Cristo na minha vida, e Ele começa, e é o que está sendo ensinado aqui nesse momento, que o padrão agora não são mais os sentidos, e sim o que Cristo fez e o que está na sua palavra. Quando eu me identifico com essa palavra, é que é gerada a nova vida em mim. A nova vida em mim nada mais é do que a vida que Deus preparou, que não é aquela que eu estava vivendo até ele entrar na minha vida. E eu só consigo acessar pela fé. Então a fé é o estilo de vida do cristão. O estilo de vida do cristão não é andar como o mundo anda. O estilo de vida de um cristão, de uma pessoa que se entregou para o Senhor, é andar pela fé na palavra de Deus. Ah, mas o mundo pode estar dizendo que agora a política... Não interessa o que o mundo está dizendo. Na minha casa, praga nenhuma vai chegar, porque a palavra me garante isso. Ah, mas o mundo está dizendo... Não interessa o que o mundo está falando. Ah, mas o tempo agora não interessa. A minha casa, ela está firmada, fundamentada em uma rocha. Uma rocha que não muda. As coisas ao redor mudam. O sistema ao redor muda. Mas a rocha que eu estabeleço a minha vida, que é a palavra de Deus, é imutável. A palavra mesmo se auto-intitula que a palavra de Deus permanece eternamente. Os homens mudam, as pessoas mudam, as falas mudam, o sistema muda, mas o que Cristo fez e a sua palavra é imutável. Então, a fé tem que estar totalmente nisso. Por isso que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Não existe fé quando eu sou guiado pelo que o noticiário diz, pelo que a previsão do tempo diz. Ouvimos muito isso aqui. Não somos guiados pelo que a previsão, pelo que o sistema, pelo que a política, mas a economia. Mas eu vou perguntar uma coisa aqui para aqueles que vivem já para o Senhor, que têm uma vida no Senhor. Você percebeu? Essa semana o Senhor falou muito forte isso no meu coração. Você percebeu como o preço das coisas no mercado aumentou? Como se fosse uns 5 anos atrás, com o salário que você vivia, hoje você não viveria com esse salário. Mas agora eu te pergunto algo, está faltando alguma coisa na sua casa? Está faltando alimento? Está faltando vestes? Está faltando um cobertor agora nos dias frios? Por que não está faltando? Por causa da proteção. Não interessa o que está acontecendo no mundo. Não interessa o que o sistema está dizendo. O que interessa é o que a palavra diz sobre mim. Por isso que isso precisa ser muito claro. Medite nessa palavra dia e noite. Ela que vai gerar fé. Fé para você romper os obstáculos. Fé para que as dificuldades venham, não te abalem, não te derrubem, em nome de Jesus. E o irmão Dias falou ali sobre os sentidos, né? E algo que a gente tem que entender, já tem sido muito ministrado e algo maravilhoso. E a gente vê que é uma riqueza que temos recebido, né? Por exemplo, é muito comum o homem, o ser humano, ele viver conforme os seus sentidos, né? Então, vou dar um exemplo daquilo que já foi muitas vezes falado aqui, que são, por exemplo, da enfermidade. É muito comum o inimigo ele jogar um sintoma e agora eu vou estar sentindo aquele sintoma. Então, qual que é o padrão natural? Se eu estou sentindo, é porque eu tenho, né? Eu estou sentindo calafrio, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu estou sentindo. Esse é o padrão natural. Mas como é que agora o cristão ele deve agir? Ele não pode andar por sentido. Porque se eu andar por sentido, eu vou abraçar aquilo que eu estou sentindo e eu vou dizer que aquilo ali é uma verdade na minha vida e aquilo ali vai ser uma verdade, porque você aceitou. Agora, quando temos entendido aqui que eu preciso andar pela palavra,
se eu estou sentindo algo, mas a palavra já diz que Cristo já levou sobre ele as minhas enfermidades ou o mal que está vindo sobre mim, agora eu já entendi, agora eu tenho que ter uma ação. Qual é a ação que eu vou fazer agora? Eu vou repreender aquele sentido, aquele sintoma, e vou agora declarar aquilo que Cristo ele já fez por mim. Eu vou pegar aquilo que eu já entendi, já criei por fé e vou declarar no mundo espiritual que a palavra de Deus ela é mais verdadeira do que aquilo que eu estou sentindo naquele exato momento. E aí começa um combate e você está expelindo aquilo que está vindo sobre você para que você agora comece a usar a palavra em seu benefício. Então você agora está combatendo para expelir aquele mal e estabelecendo a palavra de Deus como verdade na sua vida. Porque não adianta nós olharmos a palavra dizendo que Cristo ele fez algo, mas quando eu olho para mim eu estou ao contrário daquilo que Cristo faz. Não tem benefício nenhum nisso. Ah, Jesus me deu saúde, mas agora eu não estou em saúde. Então eu preciso ter uma ação. Por isso que é necessário ter uma ação. O cristão foi chamado para ter ações. E não, irmãos, não existe um cristão ser passivo e de ficar aceitando tudo, não. Se é uma peleja, eu preciso pelejar. Deus chamou Josué e Josué não poderia ficar sem fazer nada. Ele precisaria meditar, mas também ter ações. Então, quando eu entendo que a palavra é mais verdade, mais verdadeira do que aquilo que eu estou vendo, sentindo, isso muda tudo. E aí, em cima da palavra, nós temos ações. E aí trazemos essa palavra que está no mundo espiritual, trazemos ela para nós nesse exato momento. E aí vai ter alegria, vai ter gozo, vai ter graça, vai ter favor de Deus, e aí você vai provar da bondade de Deus. Você vai provar da palavra de Deus. Amém? Irmãos, foi falado aqui agora no último texto ali que foi lido sobre que a palavra ela é uma arma. Ela não é apenas para mim extrair somente uma bênção, que já é muito grande isso, mas também para mim usar no mundo espiritual a palavra de Deus. Percebam o texto que eu trouxe aqui, que a gente trouxe aqui, sobre Jesus vencendo o diabo lá na tentação. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, a palavra fala assim, ó. Satanás veio tentar ele, e ele foi usando a palavra. O interessante é que o inimigo também conhecia a palavra, mas não havia fé em seu coração. Satanás veio lá no livro de Mateus, no capítulo 4, ali e começou Jesus 40 dias no deserto, 40 dias em jejum, 40 dias em consagração. Satanás veio e começou a tentá-lo ele na seguinte situação: se você é o Filho de Deus, a palavra de Deus diz. Começou a atacar ele usando qual arma, irmãos? De uma maneira pervertida e distorcida, a palavra. Veio para Jesus e falou, mas você dará ordem aos anjos que te sustentem, só que de uma maneira totalmente errada, porque Jesus não estava ali porque ele não queria. Ele estava ali pelo propósito do Senhor. Mas Satanás, ele conhece a palavra de Deus, irmãos. Ele conhece a Bíblia no modo teórico. Ele conhece até muito mais do que a maioria de nós, dá para se dizer. Ele conhece tudo que está escrito ali, mas ele não vive. Por quê? Porque só consigo viver quando eu tenho fé. E ele caiu da presença do Senhor. Ele é um ser maldito, mas não muda o fato de que ele vai tentar me trazer para o ambiente dele. Acabamos de falar sobre a estratégia de Deus para Josué. Medita na palavra dia e noite. A estratégia do diabo é o quê? É lançar dúvida. É colocar em dúvida, tentar colocar em xeque aquilo que o Senhor falou no seu coração. Foi o que ele fez com Eva. Percebem que o que Satanás tentou fazer com Jesus foi exatamente a mesma coisa que ele fez com Eva. Eva recebeu uma palavra de Adão, Deus deu uma palavra para Adão, não vamos comer do fruto, senão vamos morrer. Recebeu esse conhecimento de Adão, e a serpente veio e falou o quê? Não é bem assim. Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Será que foi isso mesmo? Olha a estratégia do diabo. Será que foi isso mesmo que Deus quis dizer? E aí Eva caiu na tentação. Foi a mesma coisa com Jesus. Quando Jesus estava lá sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, o que veio do céu? Uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ali revelou para o mundo espiritual, para o mundo natural, a identidade do Messias. Quem era o Messias, que era Jesus Cristo. Foi revelado ali. Aí o que o diabo vem sobre Jesus? Você é mesmo filho de Deus? Então se você é o filho de Deus, se joga daqui. Se você é o filho de Deus, diz que essas pedras se transformem em pão. Olha a estratégia, a tática.
Jesus ele ensina a parábola do semeador, onde o primeiro ponto da parábola são 4 tipos de solos. Um que cai no solo rochoso, o outro que cai entre espinhos, o outro que cai na boa terra, e me lembra qual que é o quarto? Primeira beira do caminho. O primeiro é a beira do caminho. E o primeiro que cai à beira do caminho é o que o diabo vem e rouba. Por quê? Porque não criou raiz. Como que a palavra vai criar raiz no meu coração se eu não ouço? Se eu não tenho humildade para ouvir? E como que ela vai criar raiz se eu não medito nela? Lá em Tessalonicenses, a palavra do Senhor fala que eles estavam vivendo um mover extraordinário de fé. Algo sobrenatural. A ponto de Paulo dizer, eu não tenho mais nada para falar sobre a fé de vocês. As pessoas das regiões vizinhas estão sendo tocadas pela fé por causa do mover e do agir de vocês. E aí ele vai seguindo os versículos e ele fala, o segredo deles estarem vivendo aquele mover de Deus extraordinário. Eles ouviram a palavra de Deus como ela realmente é. Palavra de Deus e não palavra de homens. Então percebam como a palavra, ela é extraordinária a ponto do inimigo criar táticas e estratégias para roubá-la do seu coração. A primeira que caiu foi no solo rochoso, não criou raiz. O que o diabo fez? Ele tomou. Você está ouvindo aqui um ensinamento sobre a meditação da palavra, mas aí se você aceita uma resistência no seu pensamento, não é assim que eu vejo, não é assim que eu concordo, não é assim que eu penso, não é assim que o outro pregador fala, você vai sair daqui, você foi roubado. E não é isso que o Senhor quer para você. Entenda que o que está sendo falado aqui é a palavra do Senhor, não são homens se promovendo. Então receba como palavra. É um ensino que o Senhor quer que nós, como membros do corpo de Cristo, tenhamos para ser edificados e termos crescimento espiritual. Então o que Jesus faz? Ele usa a arma que ele tinha. Ele era a própria palavra, mas ele estava nos deixando um ensinamento. Satanás vem e usa o quê? A tática, a estratégia. Vamos ver se ele recebeu mesmo a voz que veio do céu. O que Jesus faz? Está escrito, está escrito, está escrito. Isso significa que ele meditou na palavra, irmãos. A palavra era viva dentro dele. Então o que saía da boca dele era a verdade. Não tem como você ser enganado quando você medita na palavra. É impossível. Se você medita na palavra, o diabo não vai conseguir te enganar. Ele não vai conseguir te vencer. Você vai se tornar invencível diante do inimigo. Por quê? Porque você é forte? Não, porque a força do Senhor, o agente movedor e transformador está sendo inserido em você, que é a palavra de Deus, irmãos. O agente que gera fé em nossa vida é a palavra de Deus. Ah, Dilson, mas eu sou tímido até para falar com o inimigo. Poxa, peraí. Não podemos ser tímidos para falar com o inimigo. Nós temos aqui bater no inimigo. Usar a arma que o Senhor nos deu. Pegar essa espada. Lá em Efésios 6, a palavra do Senhor vai dizer que nós recebemos a armadura de Deus. E se você perceber, a única arma de ataque que recebemos na armadura de Deus é a espada. E o que a espada é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu tenho que empunhar ela, eu não tenho que estar com ela aqui guardada. Eu não tenho que estar com a minha Bíblia debaixo do braço. Eu sou cristão. Não, ela tem que estar aqui, ó. O que Deus falou para Josué? Sussurrando, verbalizando. Ah, mas o diabo lançou isso na minha vida. Eu não aceito, Satanás. Eu tenho a palavra. Essa palavra, ela está dentro dos meus ossos. Ela está dentro das minhas veias. Ela está dentro do meu espírito. Ela tomou conta do meu coração. Ela tomou conta do meu corpo. E agora eu tenho vida. Vida. Olha o outro texto, Hebreus 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Porque quando entendemos que a palavra é o que nos deu vida, isso resulta em mudanças nos nossos pensamentos. O padrão da maneira que eu via, que eu agia, que eu interagia com as coisas, já não é mais o mesmo. Circunstâncias e nos impulsiona para perto de Deus. Traz um senso de valorização das pregações ministradas na igreja local. Olha isso aqui, irmãos, o que acabamos de pontuar. Quando você entende que a palavra que está sendo ministrada é a palavra de Deus, e você começa a meditar nela, ela começa a entrar no seu espírito, você vai ter um senso de valorização naquilo que é ministrado aqui na igreja local. Você vai parar de ver que as pessoas que sobem nesse púlpito são homens. Não, é a palavra de Deus que está sendo dada. Você começa a meditar, usufruir, extrair, e aí voltamos lá para o alvo, que é o receber e o se alegrar. E você se alegra, e você valoriza o que você está recebendo.
Avanço para o lugar que Deus nos chamou e para estar e revelação do caráter, amor, justiça e santidade do Senhor. Então a palavra de Deus ela serve para mostrar o plano de Deus para nós, o propósito de Deus para nós, o plano de Deus para a sua vida. Jovens, muitas vezes chegam ali nos 16 anos, 17 anos, não sabem o que vai fazer. Eu vou para a faculdade, eu vou trabalhar, eu vou isso, eu vou aquilo, mas o meu pai diz isso, a minha mãe diz isso, meu tio diz isso, minha avó diz isso, um amigo diz isso. E o que Deus está dizendo para você? Você, mais velho, maduro, casado, pai de família, o que Deus está dizendo para você? Qual é a ação que você tem que tomar? Ah, mas o meu trabalho. Deus, Ele tem tudo para nós. E é na palavra que Ele vai revelar. Irmão, se você começar a interagir com essa palavra, todas as suas dúvidas vão ser sanadas. Você vai ter paz, você vai ter tranquilidade, porque você vai entender algo. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que o Senhor planejou para mim. Já está planejado. Ele já planejou a sua vida antes de você nascer. Então você precisa entrar nesse propósito. E isso é possível meditando na palavra, absorvendo essa palavra, entendendo que a palavra de Deus é o próprio Deus que é inserido no meu coração. E aí agora falar um pouquinho sobre o pai da fé, que não tem como falar do pai da fé sem falar da palavra, né? Daquilo que ele fez. Então diz assim, ó, em Romanos 4:20 fala, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabemos que aqui está falando do período ali do cumprimento da promessa que Abraão seria pai. Mas o interessante é que o próprio chamado de Deus para a vida de Abraão, que na época era Abrão, é interessante, porque Deus se revela a ele, fala a ele e diz para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu irei te mostrar. Irei. E olha que interessante, Abraão, ele não tinha nenhuma referência, ele não tinha uma Bíblia para ver, aconteceu com a história do fulano, então Deus ele fala assim, eu vou crer porque Deus já falou com a outra pessoa, então ele também vai falar assim comigo. Não, simplesmente ele deu atenção à voz de Deus, daquilo que Deus ele falou, e ele creu. E ele creu, e aquilo se tornou uma verdade para ele, e ele teve ações. Ele saiu do meio da sua parentela, e ele foi para que lugar? Não sei, Deus iria ainda mostrar a ele. Então ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha situações que já ocorreram, não tinha registros, mas ele tinha algo, um coração que creu. Um coração que acreditou, um coração que tomou posse daquilo e se moveu. Ele ouviu, recebeu e começou a se mover. E aí, como lemos aqui em Romanos 4:20, a história de Abraão é uma história de fé, por isso que ele é o pai da fé. E aí depois ele recebe a promessa que seria pai. E agora, se ele olhasse para o lado natural, ele já de uma certa idade, a sua esposa também com uma certa idade, ainda estéril, né? Mas o que Abraão fez? Ele ficou olhando para ele ficou como aquilo que já mencionamos, ele ficou restrito aos seus sentidos, aquilo que ele estava vendo. Peraí, eu sou um velho, eu já sou um idoso, meu cabelo já está branco, a minha esposa também. Não, o que ele fez? Ele fazia menção da palavra que ele recebeu do Senhor e dava glórias a Deus, já crendo, já tomando posse. Para Abraão já era uma verdade, não iria acontecer, para ele já tinha acontecido. Era só esperar o tempo de Deus para aquilo se tornar visível aos seus olhos. Mas para o coração de Abraão já estava feito. Então ele ia dando glória a Deus. A palavra nos fala que Abraão fortalecia a sua fé dando glórias a Deus. Ou seja, ele recebeu uma promessa que humanamente falando era impossível receber. Mas o que ele fez? Guardou a palavra em seu coração e glorificava ao Senhor. O resultado disso foi que Abraão aprendeu a não olhar para si e para as circunstâncias, mas para Deus. Então, quando a gente fala que Abraão ia dando glória a Deus, não é que ele saía glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não era isso. Mas ele glorificava a Deus por aquilo que ele já tinha recebido da parte de Deus. Já era uma certeza, já era uma convicção. Então ele só estava agradecendo. Por quê? Olha que interessante, ele já agradecia. Geralmente quando agradecemos é porque algo já aconteceu. Na verdade, você recebe um presente, obrigado. Você está agradecendo o presente que você acabou de receber. Você está vendo ali. Então agora Abraão estava agradecendo, dando glórias a Deus, sendo agradecido a Deus de algo que ele não estava vendo ainda, mas para ele já era uma verdade. Senhor, obrigado por esse presente. Obrigado por me fazer pai de multidões.
Obrigado, Senhor, por ter me chamado para eu ser o pai da fé, para eu ser o primeiro, o pai de uma grande nação. Todos os grandes homens da Bíblia têm algo em comum, eles guardavam a palavra do Senhor, refletiam nela em momentos de angústia, de dificuldade, de dor, proclamavam ela com ousadia em momentos de batalha, de tristeza, quando tudo parecia perdido. Eles olhavam para a palavra de Deus como uma âncora e nela se apoiavam. Isso tudo é fruto da meditação. Então, aquilo que já mencionamos, aqui é a chave. Em qualquer circunstância que estamos passando, em dias bons, em dias maus, em dia que está dando tudo certo, no dia que está dando tudo errado, precisamos ter a mesma ação, liberar a palavra de Deus. Entender que a nossa alegria não está dependendo das circunstâncias. Hoje acordou tudo bem, hoje está tudo bem, então eu estou feliz. Esse não é o padrão para o cristão. O cristão ele já tem que estar alegre por ter a revelação da palavra dele dentro dele. Porque a palavra nos garante que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores. Então essa é a nossa alegria. Interessante, né, que comparando sobre questão de alegria, vamos comparar com algo natural. Por exemplo, lá no esporte, no futebol, quando um time faz um gol. Quando um time é campeão, alegria, é comemoração, é vitória, é alegria. Eu saio correndo, balançando a camisa que eu estou, alegria, demonstrando alegria. Só que agora a palavra está dizendo de coisas maiores, de coisas espirituais, que somos mais que vencedores. E muitas das vezes o nosso semblante é de tristeza. Se eu creio, se eu leio e medito, e eu retenho que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, automaticamente, quando isso é uma verdade, isso vai refletir até no nosso semblante. E dependendo de qualquer situação que o mundo pode estar se encontrando, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você está alegre, você está feliz, mesmo em momentos difíceis, mas você sabe que a palavra é a certeza da sua vitória. A palavra é a certeza, porque o nosso Deus é um Deus imutável. Olha a segurança que temos. Se tivéssemos um Senhor, por exemplo, na antiga aliança, como falamos no domingo passado, o sumo sacerdote, um homem, a nação dependia dele, um homem oscilante. Talvez aquele sumo sacerdote fosse bom, talvez o próximo já poderia falhar. E a nação dependia do sumo sacerdote. Se ele morresse, não teria um ano da bênção. Olha que expectativa. Será que será que ele é bom? Será que ele é fiel? Será que vai dar certo? Mas olha agora, quem que é o nosso sumo sacerdote? Quem que realizou uma obra eterna? É o nosso Senhor Jesus, que não muda, irmãos. Ele não muda, não há oscilação, não há dúvida. Será que hoje ele vai fazer, amanhã não faz? Será que ele está de bom humor? Irmãos, ele sempre está pronto. Ele já fez tudo, tudo já está feito, tudo já está preparado, tudo já foi dado. Agora eu preciso o quê? Reter, tomar posse, meditar, estabelecer e declarar essa palavra. E quando nós vemos a vida de Abraão, esse é o nosso maior exemplo. Por isso que ele é o pai da fé. Teve ações de fé em cima da palavra de Deus, daquilo que ele ouviu. Daquilo que ele ouviu, irmãos, e ele ouviu e meditou. Ele não tinha um livro para recapitular, ele talvez não teve uma anotação ali. Mas quando ele ouviu, ele guardou. Quando ele ouviu, ele creu. Quando ele ouviu, ele estabeleceu. E ele andava dando glórias a Deus. E nós sabemos que a realização da promessa não foi depois de uma semana, depois de um dia, durou anos. 25 anos, se não me falha a memória. Olha, 25 anos. E se a palavra diz que ele deu glória a Deus se fortalecendo, é porque ele se fortaleceu nesses 25 anos dando glória a Deus, irmãos. 25 anos crendo que Deus era fiel para cumprir a promessa. Talvez ouvimos a palavra aqui no culto, poxa, agora eu estou cheio, eu estou crendo. Chega na segunda-feira, aquela minha convicção já não é a mesma, porque a palavra ficou só no ambiente da emoção. Eu me alegrei porque a igreja estava cheia, os irmãos pularam, eu estou cheio de fé. Mas será que a fé está associada à emoção? Não. A fé está associada a ouvir a palavra e guardar a palavra. Pode-se passar muitos anos, mas se você guardou de verdade, você vai continuar toda essa sua jornada com alegria e a mesma convicção, como se fosse o primeiro dia que Deus tivesse falado, que você tinha recebido uma promessa. E esse foi a jornada de Abraão, 25 anos, não duvidando, mas crendo, se alegrando e dando glórias a Deus. E não tinha como a gente, estamos caminhando aqui para o fim, concluir sem trazer o Abraão, irmãos. Porque ele, na verdade, é um dos principais exemplos, se não o principal, de tudo aquilo que estamos falando sobre guardar a palavra.
como todos os outros, mas ele é considerado o pai da fé. E, em suma, tudo o que temos falado aqui é que todo ser humano sabe meditar. Todo mundo sabe. Você sabe meditar. Talvez você não esteja meditando na coisa certa, ou na palavra de Deus. Então, todo mundo sabe meditar. Imagine Abraão, recebeu a promessa com 75 anos que seria pai. Pai de multidões, pai de nações. Com 75 anos. Sua esposa com 65, né? Porque eram 10 anos mais jovem. 65 anos. Imagina Deus chegar e dar uma promessa hoje para uma pessoa nessa idade. Poxa, 65 anos sua mulher, você tem 75 anos e eu vou te dar um filho, e desse filho vai ser uma descendência, onde vai ter reis, rainhas, 75 e 65. Você acha que Abraão não foi tentado na sua mente em duvidar da promessa? É óbvio que foi, irmãos, ele é um ser humano, mas como ele vencia a tentação? Da mesma maneira que Jesus. Glória a Deus, está escrito, Deus falou para mim, Deus falou para mim. Deus falou como vai ser, não interessa quando, mas vai ser, vai acontecer. É isso que nós queremos deixar aqui. Medite nessa palavra, você já sabe meditar, você já sabe pensar, isso é natural para você. Pense comigo, como eu já falei, você está pensando em algo agora. Mude seus pensamentos, aplique seus pensamentos, governe seus pensamentos, você tem poder sobre eles. Olha o que a palavra aqui, anteriormente, o comentário que nós escrevemos. Homens em angústia, em dificuldade, mantinham a profissão de fé na palavra. Nós vemos Davi, a maioria dos salmos que ele escreveu, irmãos, ele não estava lá no palácio, com tudo de bom acontecendo para ele, sentado comendo do bom e do melhor, vivendo uma vida maravilhosa com as suas esposas, com seus filhos, eu não preciso trabalhar mais, a minha vida está garantida, eu sou rico. Não, irmãos, a maioria dos salmos que você lê, que você muitas vezes chora meditando, que você ora, que é pregado para você, Davi escreveu fugindo, Davi escreveu foragido, dentro de uma caverna, Davi escreveu nos momentos mais difíceis da sua vida, e mudou quem ele era para Deus e quem Deus era para ele. Não mudou, a situação não mudava ele. E é isso que nós precisamos pegar. Nós precisamos pegar esses exemplos de pessoas que não eram moldadas por sistema, por ambientes e por dificuldades. Elas eram moldadas pelo que a palavra de Deus falava delas. Você tem que ser uma pessoa moldada, doutrinada pelo que a palavra de Deus diz sobre você. Esse é o nosso ensino, é isso que Deus colocou em nosso coração. Meu irmão, falando sobre não mudar, né? O próprio apóstolo Paulo, né? Quantas cartas nas prisões, escrevendo cartas, né? Falando que tudo posso naquele que me fortalece, sei estar em dias bons, em dias maus, sei ter abundância, também sei ter pobreza, estar em pobreza, mas para ele nada mudava, porque a palavra era uma verdade, ele sabia qual era a sua identidade. Não havia oscilações, independendo das situações. Então, só complementando o que Modis falou, era isso que a gente quer deixar para vocês no dia de hoje, nesse momento, o meditar na palavra. Isso é uma ação e uma atitude que todo cristão ele tem que fazer. Se você nunca deu esse primeiro passo, dê esse passo hoje. Comece aos poucos, mas comece. Dê o seu primeiro passo, comece a meditar. Comece a tirar um tempo de qualidade para fazer a leitura daquilo que você anotou, daquilo que o Senhor está te direcionando, e comece a falar a palavra, sussurrar a palavra em circunstâncias, na sua casa, para a sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na escola, na faculdade, onde você for, o tempo todo, medite, vai falando, vai liberando, deixe essa palavra encher o teu coração e ignore as circunstâncias, mas esteja bem atento naquilo que você está lendo, naquilo que você está meditando e naquilo que você está falando. Amém, irmãos? Quem aqui quer ver o mover de Deus na sua vida? Levante sua mão. Como é que você vai ver o mover de Deus? Ele não se move nos sentidos. Ele se move por meio da fé. Você vai se mover com Deus. Quando você meditar nessa palavra, tomar posse dessa palavra, aplicar ela na sua vida. Em nome de Jesus. Essa é a mensagem que nós queríamos deixar para vocês. Medite na palavra em nome de Jesus. Amém?